todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, porque agora nós vamos de FGV, vamos corrigir a prova de perito criminal, área 1, mas todas as áreas, mesma prova, tá? Perito criminal, área 2, todos foram a mesma prova, e aí uma prova super recente da Fundação Getúlio Vargas. Então, olha o que a gente tem aqui, e vamos entender um pouco a dinâmica da nossa banca, ok? Bom, questão 1. Assinale a opção que indica a frase em que houve a troca indevida entre as expressões ao pé, a pé, de pé ou em pé. Isso aqui é muito comum na FGV. Então, por exemplo, ela coloca muito em vez de, ao invés de. É uma banca que já cobrou, por exemplo, através e por meio de. Então, a banca realmente gosta desse tipo aqui de expressão. Então, vamos lá. Minha casa está ao pé da serra. Ao pé quer dizer no início, na base. Então, ó, ao pé, o que quer dizer? Na base. Segmento de parte, esse segmento aqui, tá? Por isso que é com G mudo. Inicial. Então, minha casa está ao pé da serra, tá certinho? Ah, tinha uma casinha ao pé da serra, no início da serra, né? Na base da serra. Montanha, casinha, na base da serra. Matinho, árvores, é isso aqui que você tinha, beleza? Então, minha casa está ao pé da serra, na base. Nada ficou em pé após o terremoto. Em pé no sentido de erguido. Erguido. Nada ficou em pé é o contrário de veio abaixo, caído, né? Contrário de caído, tá? Então, nada ficou erguido, quer dizer que tudo ficou o quê? Caído, tudo veio abaixo. Tudo caiu após o terremoto. Então, beleza. Os funcionários puseram-se de pé com a presença do chefe. De pé, levantaram. Lembra, não sei se vocês têm o hábito de assistir à missa, mas o padre fala assim, todos de pé. De pé é a mudança de posição, de sentado para o quê? Em pé, tá? Então, não é no sentido de ergueram. Puseram-se de pé, quer dizer, levantaram-se. Aqui você tinha que pensar na missa, tá? Não tá aí na missa, é esse que tá o problema aí, ó. Senão você teria acertado mais uma questão na prova. Então, de pé agora. De pé para a aclamação do evangelho. Vou colocar aqui só para você lembrar. Ó. Todos de pé para a aclamação do evangelho. Só para você lembrar, tá? Preferiu caminhar a pé em vez de pegar um táxi. A pé andando. Então, o sentido disso aqui, andando. Com os próprios pés. Ok, tá certinho. Ajoelhou-se a pé da imagem da santa. Ao pé, na base da imagem da santa. Vai estar lá Nossa Senhora. Nossa Senhora, não vou conseguir desenhar isso, não. Com seu manto. Será santa. Beleza? Aí aqui o cristão católico, né? Ajoelhado ao pé da santa. Né? Minha mãe super devota de Santa Rita, por isso que eu me chamo Flávia Rita. Então, ajoelhou-se ao pé da santa. Quer dizer, na base da imagem. Logo, essa é a nossa alternativa. Então, aqui, ó, ao pé quer dizer na base, a pé quer dizer andando,
De pé, oposição a quem está sentado. Então, na verdade, é um movimento de levantar-se. O habitual disso aqui, ó. Em pé é no sentido de erguido. Você pode estar em pé também, né? Você, pessoa, tá? Então, beleza. Mas as pessoas se colocam de pé. Elas estavam sentadas e vão ficar de pé para a aclamação do evangelho, por exemplo. Então, letra E de estuda que a vida muda. E a FGV costuma cobrar essas palavras. Já que a gente já está no início da aula, a gente nem cansou ainda. Olha aqui, ó, vamos pegar aqui uma folhinha e vamos fazer uma revisão que é importante de vocabulários que a FGV cobra, tá? Então, pensando só na sua prova mesmo. Gente, isso aqui cai muito, só que o problema é que cada prova vai cair uma palavra. O a pé, você já viu, não vou pegar não, tá? Vou pegar outros. Vou pegar ao encontro de e de encontro a. Vou pegar um que despenca, que é em vez de e ao invés de. Outro que a sua banca cobra muito, tá? Ela vai lá e diferencia através, e olha que o dicionário nem faz essa diferenciação, mas a banca faz. Por meio de. E aí a gente está pensando nas especificidades da FGV. Isso, tudo que eu estou colocando aqui é porque já caiu, tá? Ó, mais e maior. Outra que ela adora, se não. E se não, assim, ó, que é do contrário. Então, aqui, ó. Ao encontro de, associa, converge. Então, aqui é associação, convergência. De encontro a, oposição, divergência. Conflito. Brigavam muito, pois tinham opiniões que iam de encontro umas às outras. Eram melhores amigos, pois suas opiniões iam ao encontro umas das outras. Beleza? Tem uma música do Fábio Júnior, eu acho que ele fala assim: meus pensamentos voam de encontro aos seus. Será que é sonho meu? Por isso que ele casou um monte de vezes, porque o pensamento ia de encontro, chocava, aí não dava certo. Claro que provavelmente na música não é isso que ele quis dizer, mas a música tá errada. Então, o que tá falando lá é que o pensamento ia de encontro, quer dizer, se opunha. Para ser convergente, tinha que ser assim, ó, meus pensamentos iam ao encontro dos seus. Bom, continuei pensando. Em vez de é para qualquer contrário, oposto ou não. Então, por exemplo, em vez de virar à direita, parou o carro. Parar não é um antônimo de virar à direita. Seria, em vez de virar à direita, virou à esquerda. Contrário. Parar não é. Mas o em vez ele pode ser usado para tudo. Ah, mas então como é que cai na prova? A FGV pergunta assim, qual a expressão, qual a lacuna ou qual a frase que só pode ser preenchida com ao invés. Por que que é ao invés? Ao invés é só para antônimo. Aqui, ó. Ao invés de amor, sentia por ela ódio. Em vez de virar à direita, ao invés de virar à direita, virou à esquerda. Então tem que ser excludente, tá? Aqui, ó, exclusão. Sempre, beleza? Uma aula legal que nós vamos ter para quem está fazendo a turma de teoria, tá? Uma aula legal que a gente vai ter é sobre antonímia, porque a gente acredita que só existe antônimo do tipo claro e escuro, amor e ódio. Só que a FGV ela considera antônimos assim num contexto mais amplo, tipo direita, esquerda, público e privado. Então a gente tem essas antonímias aí que tem a ver com caráter de exclusão. Então, até pai e mãe, às vezes, ela vai relatar esses tipos de antônimos complementares, tá? Então, usados em contextos de oposição.
Antonímia. Só você lembrar aqui, ó, a de antônimo, a de ao invés. Aqui também, ó, a de associa, a de ao encontro. Grava um, né, gente? D de encontro, D de divergência. Bom, aí, em vez de, serve para qualquer tipo de contrário, qualquer um. Qualquer contraste, não precisa ser antônimo, tá? Em vez de amor, sentia por ela grande amizade. Não é o que a pessoa queria amor. Mas deu amizade, já tá bom, né? Então, em vez de amor, sentia por ela grande amizade. Tá bom, vamos agradecer a Deus, pelo menos não é ódio. Agora, ao invés de amor, sentia por ela ódio. Aí você pode até, para você, assim, já pensar, né? Você coloca aqui, ó, amor barra amizade, por exemplo. E aqui, amor barra ódio. Direita, esquerda. Bom, eu vou colocar um asterisco porque modernamente os dicionários não trabalham excluindo a possibilidade de se usar através com valor de por meio de. Então, os dicionários modernamente não rechaçam, não impedem, né? O uso de por meio de através com valor de por meio de. Então, os dicionários modernamente não rechaçam, mas a FGV vem seguindo nessa tradição. Então, a FGV ela vem trazendo para nós o seguinte entendimento, que o através tem a ver com o que passa dentro. Então, por exemplo, assim, olhou o rapaz através da janela, quer dizer, atravessou o vidro mesmo, a imagem lá do outro lado do vidro. A água passava através do duto, dentro do duto. Ele se alimentava através de sonda, o alimento passando dentro da sonda. Então, o através na FGV tem sido compreendido como algo que passa por. Já o por meio de, quer dizer, a partir de, no contexto de. Então, dá uma ideia de causa e efeito. Tipo assim, por meio da reforma trabalhista, o Brasil suprimiu alguns direitos relevantes dos trabalhadores. Então, por meio da reforma, quer dizer, a partir da reforma, né? Valendo-se da reforma. Então, o que ela fala na questão é igual aqui, ó. Na questão, geralmente, vai pegar qual que só pode ser através, qual que só pode ser esse, entendeu? Vai focando mais aqui. Aqui, ó, geralmente ela vai pegar qual que só pode ser este aqui, ó, mais. Flávia, qual que é a diferença do mais e do maior? Maior tem a ver com tamanho, beleza? E o mais pode ser um pronome indefinido indicando outras, além de outras opções, tipo adição, né? Então, aqui, ó, mais tem a ver com outras, que é indefinição, outros, né? Outros. Intensidade ou adição. Já o maior, gente, tem a ver com tamanho. A gente tem mania de usar maiores errado, tá? Então, aqui, ó, vamos supor, para mais informações ou para maiores informações? Mais, no sentido de outras. Então, a gente fala assim, ó, para mais informações sobre cursos da FGV, ligue. Pode mandar um WhatsApp, tá? 31 3296 0590. Estamos à sua disposição para fazer de você servidor em 2025. Então, ó, para mais informações, aqui não pode ser maiores, não, porque eu não estou falando o tamanho da informação, estou falando quantidade, outras. Então, aqui é que a FGV vai lá e cobra e fala assim, não pode ser maiores, beleza? Aqui no senão, o que é que a banca vai trabalhar? O primeiro senão com valor condicional, se não houver aula,
eu irei ao clube. Por quê, meu filho? Porque não havendo aula, você tem que rever a matéria, você tem que revisar. Não é para ir ao clube agora, não. Então, esse se não condicional, valor de caso não, e esse se não aqui junto com valor de exceto, do contrário, fazendo ressalva, né? Ninguém senão o pai, exceto o pai, a menos o pai, poderia ajudá-la. Então, nesses casos aqui. Isso aqui de vocabulário, gente, aparece muito na FGV. E aí o nosso negócio é fazer muitas e muitas e muitas questões, tá? Voltando, porque a gente já fez a questão do ao pé, a pé, de pé ou em pé. Já sabemos, então, que ao pé é na base, a pé é andando, de pé é o movimento de levantar-se e em pé é estar erguido, ok? E vamos para a questão número 2. Olha, todas as frases a seguir mostram dois termos sublinhados que podem ser empregados na frase. Assinale a opção em que o primeiro termo é mais adequado. Então, a primeira coisa que ela fala é assim: nenhum tá errado, tá? Nenhum tá errado. Mas a gente tem uma questão de precisão vocabular. E essa precisão vocabular tem a ver com o que a gente vai avaliar na frase. Marta não quis que existisse qualquer desentendimento com o noivo. Marta não quis que ocorresse. Ocorresse é melhor, gente. A ideia de existir é algo que fica no mundo, né? Eu existo. Agora, ocorrer é algo que pode ser mais passageiro. Ocorria uma aula. É melhor do que existir uma aula. Apesar de a gente falar que existir, ocorrer e acontecer são sinônimos de verbo haver, nesse contexto, o segundo é melhor, né? É mais preciso. Dada a natureza aqui, ó, ela não quis que acontecesse, ocorresse qualquer desentendimento com o noivo. Não é algo permanente, tá? Então, esse aqui acaba que é melhor. O posto de líder que me deram foi uma oferta, foi uma oferenda generosa. Então, vou pensar em oferta e oferenda. Flávia, esses termos são de fato sinônimos. Oferta está mais ligada à promoção, tá? E oferenda a algo que você o quê? Dá a alguém. Então, este daqui é o melhor. Então, oferta. E ele ainda fala, gente, que eles podem ser empregados. Por isso que a gente está falando de melhor, né? Oferenda para uma pessoa, oferenda para, sei lá, uma entidade. Então, o posto de líder que me deram foi uma oferta generosa, foi uma oferenda generosa. O que vai ser mais adequado, o primeiro ou o segundo? Foi aquilo que se ofereceu. Aqui, ó, a doação não deve ser o caso aqui, beleza? Então, nesse caso, oferta me parece um termo mais o quê? Adequado. Ah, Flávia, mas eu não gostei muito de oferta. Eu não gostei muito de oferenda. Esse me parece melhor no contexto, porque aqui é doação, né, gente? E aqui o posto de líder não é uma doação, né? Ele foi mais associado a uma oferta generosa. Ele foi promovido, ele foi oferecido, beleza? De oferecer mesmo. Aí, beleza, essa daqui é melhor. Bom, por enquanto estamos nessa. Ah, vou avaliar as outras para não ter muito o quê? Erro. Vamos lá. O ministro bolou toda essa estratégia política para a reunião de cúpula. O ministro imaginou toda essa estratégia política para a reunião de cúpula. Gente, nem bolou, nem imaginou, eu acho que nenhuma das duas aqui, vamos dizer assim, trazem um contexto adequado, porque o ministro ele desenvolveu toda a estratégia política para a reunião da cúpula, elaborou. Então, assim, bolou,
As melhores opções seria o ministro elaborou, o ministro desenvolveu, o ministro criou toda a estratégia política para a reunião da cúpula. Bom, imaginar não é uma palavra muito boa para o contexto, apesar de que para ele ter elaborado, desenvolvido, criado, é provável só, tá, gente? Que ele tenha imaginado, talvez pesquisado. Então, esta alternativa aqui, se eu tivesse que escolher entre imaginou e bolou, bolou é melhor. Só que nenhuma das duas palavras me parecem adequadas. Só que o enunciado fala assim: assinale a alternativa em que o primeiro termo é mais adequado. Entre bolar e imaginar, eu ficaria com bolar. Mas a resposta da sua banca é essa daqui, tá? Nós vamos conversar sobre isso. Depois, sentir a necessidade na reunião sustentar-me calada ou permanecer calada. Permanecer é muito melhor, porque o sustentar tem a ver com o quê? Proventos. Então, esse daqui é mais adequado. Esse daqui tá figurado, né? E não é que não possa ser usado, porque a gente faz sustentação oral, né? A gente sustenta o que falou, quer dizer, argumenta, mas é melhor permanecer calada. Então, aqui, ok, a melhor é a segunda. Então, quer dizer, vou excluir os moços casados. Casado não posso de jeito nenhum. Casado que eu não posso de jeito nenhum. A letra A, ocorrer é melhor. A letra D, permanecer é melhor. E estou avaliando o resto. Teria ele misturado, confundido os dois processos? É melhor confundido do que misturado, porque misturar, gente, é um pedaço de um e um pedaço do outro. E provavelmente, quando ele está falando do processo, ele não começou uma parte com a outra, ele trocou um pelo outro. Então, aqui, ó, confundido, trocar um pelo outro. E é o sentido melhor, misturou os dois processos, mais figurado. Então, essa daqui também é do tipo elimino. Bom, o posto de líder que me deram, tá? Na verdade, é que me ofereceram. Foi uma oferta generosa. Então, a oferta de um cargo, esse posto foi oferecido. É diferente de oferenda generosa. Oferenda que a gente dá para Iemanjá, por exemplo, quem acredita, enfim. Então, oferenda é outra coisa. E aqui é lógico que eu estou vendo que este termo aqui é o menos adequado. Agora, eu tenho o seguinte: o ministro imaginou, ou no sentido de o ministro bolou, toda essa estratégia política para a reunião. Na minha humilde opinião, imaginou não é a melhor palavra, porque ele pode ter desenvolvido, pesquisado, elaborado, e aí bolar, apesar de não ser uma palavra maravilhosa, serve. Então, na minha humilde opinião, questão mal feita, a nossa banca trouxe como resposta letra B de bola, e a gente pode matar a banca? Não. Pode trocar a banca? Não. Pode pensar aqui que ele está falando que o primeiro termo é mais adequado e que aqui nessa questão ambos são o quê? Inadequados. Porque se eu fosse explicar essa questão assim, porque a gente tem que tomar dois parâmetros. Uma, eu estou te explicando o seguinte, não é a melhor questão da banca, tá? E sabendo que o gabarito é a letra B, é claro que eu consigo sustentar uma explicação. E qual que é a melhor explicação que eu poderia te dar para a letra C? Não é que a que bolou é melhor que imaginou, imaginou é melhor que bolou. Que as duas não são adequadas. Que o melhor é o ministro elaborou, desenvolveu, criou, né? Então, aqui, ó, se eu fosse fazer uma explicação, a banca não anulou a questão, tá? Aí, como é que eu vou explicar isso aqui? Eu vou explicar o seguinte: os dois termos não são adequados ao contexto. O melhor seria isso aqui, ó. E poderiam ser substituídos por palavras melhores, essa. Esse daqui é muito figurado, né? O bolou. Então, ainda mais falando do ministro, enfim, pensando numa questão de precisão
vocabular, beleza? Então, a resposta, letra B, de bom continuar estudando. B, de bom fazer questões para a gente ter uma noção de como é que a banda toca na FGV. Então, olha o que a gente tem na questão 3. Assinale a opção em que a frase que se insere entre os textos de tipo argumentativo. Então, a frase que se insere entre os textos de tipo argumentativo. Toda vez que eu penso em texto argumentativo, há uma tese e a gente vai tentar apresentar argumentos de modo a sustentar essa tese. Então, existe aí a lógica de a gente sustentar a tese. Sustentar, respaldar. Após a vitória, afie a sua faca. É um conselho, ó, verbo no imperativo. Conselho, não é do tipo argumentativo. Amigo, oculta a tua vida e propaga teu espírito. Eu estou falando com o amigo, ó. Isso é um vocativo. Aí eu tenho imperativo aqui e imperativo aqui. Então, eu tenho conselho também. Goste de quem o aconselhe e não de quem o elogie. Goste você, imperativo. Frase que tá dando o quê? Conselho. Isso é um discurso admoestativo. Não se deve imitar somente um, ainda que seja o mais sábio. Bom, essa daqui você pensou assim, pode ser. Porque tem uma tese. Que, ó, mesmo que ele seja o mais sábio, ele não deve ser o quê? Imitado. Então, aqui a gente tem uma tese, beleza? Aí, eu continuei avaliando, porque eu tenho lá, não posso namorar um moço casado. Casado, porque é conselho, casado, casado, eliminei, né? Agora eu estou avaliando as demais alternativas. O que busco, antes de mais nada, é a grandeza. Isso é uma tese, ó. O que busco é a grandeza. O que é grande sempre é belo. Aqui tem uma justificativa. Por quê? Pois o que é grande sempre é belo. Então, aqui, ó, o que busco, antes de mais nada, é a grandeza. Porque tudo que é grande sempre é belo. Então, eu tenho tese mais o que? Argumento. Um texto argumentativo, ele apresenta uma tese e eu tenho que buscar respaldar a tese. Eu tenho que justificar a tese. Então, deve haver justificativa para a tese. Então, ó, não se deve imitar somente um, ainda que ele seja o mais sábio. A gente tem uma ressalva, né? Mesmo. Não se explica ou não se argumenta o porquê da tese. Então, o texto tem só uma tese. Aqui que é a letra D, é apenas uma tese, não é um texto argumentativo. Porque para ser um texto argumentativo, eu preciso ter essas duas partes. Uma tese mais o quê? A justificativa. De modo que a minha resposta vai ser a letra E, de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. De estuda que a vida o quê? Muda. Questão 4. As opções a seguir apresentam 5 formas diferentes de redigir o mesmo período. Assinale a opção em que a forma indicada corresponde ao período de melhor redação. Melhor é tenso, gente, porque eu posso ter ali referências de adequação linguística em 2 frases. Eu tenho que olhar qual que é a mais correta. Considerando correção, clareza, concisão
e elegância. Na prova do TJ Mato Grosso caiu uma questão enunciado idêntico a esse aqui. Então, quando eu penso no melhor, eu vou ter que avaliar os elementos dessa frase e buscar ali a melhor alternativa, tá? Bom, sem a companhia dos tolos, ficaria sempre muito desajeitado um homem de espírito. Bom, isto é o sujeito. Um homem de espírito, eu vou avaliando os sintagmas, que fica mais fácil eu até entender assim, melhor. O que é melhor? Ordem direta ou ordem inversa? Um homem ficaria, beleza? Sempre muito desajeitado, que seria o meu predicativo. Aqui o meu verbo de ligação, sem a companhia dos tolos. Então, isso daqui é o modo, né? A justificativa. Então, isso é um adjunto adverbial que deveria estar lá no final. E a vírgula está marcando o deslocamento, tá certa. Bom, esse enunciado, ele não apresenta erro. Ele tem inversão. A inversão, ela não prejudica a correção gramatical, mas ela pode comprometer a clareza e ela pode comprometer a elegância da frase. Um homem de espírito, sujeito. Ficaria, verbo de ligação, sempre muito desajeitado, predicativo do sujeito. Sem a companhia dos tolos, adjunto adverbial. Esta frase está na ordem direta e por si só já é melhor. Então, entre uma frase invertida e a ordem direta é melhor, porque ela confere ao enunciado maior clareza e maior elegância. Então, eu vou num juízo de valor, eu quero a melhor, né? Entre essas duas, essa daqui ganha. Continuo pensando. Sem a companhia dos tolos, aí eu já precisaria ter uma vírgula aqui, ó. Um homem de espírito, sujeito, verbo de ligação, sempre muito desajeitado. Então, esta letra D, falta uma vírgula para marcar o deslocamento do adjunto adverbial. Falta vírgula. Então, ela tem um problema de correção, falha na correção gramatical. Falta vírgula. Então, essa daqui eu eliminei, claro. Um homem de espírito, beleza? Adjunto deslocado, sujeito, verbo de ligação, ficaria muito desajeitado, predicativo. Bom, o que essa tem? A mesma coisa da A, inversão. Alteração da ordem, ela não apresenta erro. Entre as letras A, B e D, porque a C eu já eliminei, a C ela tem falha na correção, isso aqui, ó, moço casado, ela tem problema de vírgula, né? Então, a C eu já eliminei, mas a B é melhor, porque ela apresenta os termos na ordem direta, e isso é melhor para a clareza e para a elegância. Porque você quer, Flávia, ou porque isso é definido, um texto, quanto mais colocado ali na ordem direta, maior será a sua clareza e a sua elegância. A gente tem que evitar inversões. Um homem de espírito, então, eliminei por causa da inversão, ficaria sempre muito desajeitado. Aqui, gente, um homem sem a companhia dos tolos. A frase não faz nem sentido, mas o problema é o mesmo, inversão. Só que essa inversão ela é tão agressiva que ela prejudica a coerência. Eu tenho o verbo de ligação, predicativo do sujeito, o sujeito aqui que nem poderia estar com essas vírgulas. Então, a gente tem inversão e correção. Porque eu não posso separar o sujeito do predicado. Isso aqui é o predicado, mesmo se houver inversão. Então, aqui eu tenho problema de inversão e correção. Quer dizer, péssima, né? Ainda a frase é meio estranha. Então, casado. Bom, mesmo problema, melhor resposta
Letra B, de bom continuar estudando, né? De bunda na cadeira e muita força de vontade para fazer o que precisa ser feito, gente. É o que preciso. Respirou e continuou. Aí temos uma imagem. Analise o cartaz a seguir. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Quem fez a prova, né, de investigador e a prova de perito, queria fazer provas basicamente iguais. Ame a vida, respeite o planeta, seja parte do meio ambiente. Então, Dia Mundial do Meio Ambiente, aqui mostrando a água, uma gota, o homem, o próprio mundo, imperativo. Tá na terceira pessoa, ame você, respeitar, respeite você, e o verbo ser, seja parte do meio ambiente. Imperativo, verbos na terceira pessoa, beleza? Do singular. Aqui a gente tem linguagem verbal e não verbal. E aí a gente continua analisando o nosso cartaz. Assinale a opção que se mostra adequada aos termos e às imagens do cartaz acima. A data mostrada indica a motivação do cartaz. Assinale a opção que se mostra o quê? Adequada. Ele não mostra uma data aqui, ó, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa daqui já me parece ser a resposta. Mas você tem que analisar as outras. Não sai marcando sem olhar o resto, não. As formas de imperativo indicam ordens ao leitor. Olha aqui, ó. Ame a vida, respeite o planeta. Seja, é conselho, gente. Isso não é ordem, não. Imperativo não é sempre ordem, não. Conselho, pedido. Então, não é ordem. Apelo sensível. Então, ó, ordem não, é apelo sensível. Ó, uma coisa é lave o seu prato, menino. Tô dando uma ordem. E outra coisa é seja uma pessoa mais educada. É um conselho. Beleza? Não é uma ordem. Imperativo. Pode dar ordem, conselho, pedido. Então, ordem. Lave o seu prato, menino. É uma ordem. Conselho, seja alguém mais flexível. Isso será bom para você. Então, seja alguém mais flexível, isso será bom para você. Pedido. Abra a porta, por favor. Isso aqui não é uma ordem. O tom de ordem é diferente. Então, o imperativo ele pode ter vários tons, tá? Então, várias cargas semânticas. Pode apresentar vários efeitos de sentido. Beleza? Então, pensei nisso aqui. Não, aqui é mais um conselho, né? Um apelo sensível. Eu tenho a mensagem pela posição do globo se dirige exclusivamente ao Brasil. Claro que não, né, gente? Tô vendo aqui, tá? O mundo inteiro. Tem pela posição do globo, não tô nem conseguindo identificar o Brasil aqui na posição do globo, tá? Então, nada a ver. A gota de água, se ainda falasse assim, se dirige ao Brasil por estar em língua portuguesa, aí faz sentido, mas pela posição do globo, não.
se falasse pelo uso da língua portuguesa, mas ainda assim a mensagem é o mundo, né? A gota de água caindo mostra a primeira consequência de se abrir o quê? Uma torneira. Não, quando ele mostra isso aqui, ó, ele está querendo dizer que a fonte está o quê? Secando. Então ele está, na verdade, muito mais fechando a torneira do que abrindo, né? Dando ali uma lógica de que a gente não deve desperdiçar. Essa, na minha opinião, foi a alternativa mais chata para ser analisada. A gota de água caindo mostra a primeira consequência de se abrir a torneira. Na lógica ali, gente, como está aparecendo só uma gotinha, ele está fechando a torneira. Ele está mostrando o objetivo de economizar. Sugere alguém fechando a torneira. Marcando consciência, né? Marcando a necessidade de o quê? Consciência. O homem sobre a torneira está abrindo para que a água mostre a sua serventia. É a mesma coisa aqui, ó. Então, essas duas aqui, quando a gente observa bem, a ideia dele é fechar e não o quê? Abrir. E a gota é quando você vai fechando que vai diminuindo, né? Quando você abre, sai um jatão. Então, a lógica desses dois aqui, ó, ela se exclui, inclusive. Então, qual que é a melhor resposta? Letra A, a data mostrada indica a motivação do cartaz. Não se trata de ordem, porque aqui a gente tem um conselho, a posição do globo em nada se refere ao Brasil, e aqui a imagem sugere alguém fechando a torneira para mostrar a necessidade de consciência, economizar água, tá? Um primeiro gesto, um gesto de economia aí. Questão 6. As frases a seguir mostram a presença de vírgulas. Assinale aquela em que a justificativa para essa presença se mostra adequada. Tiradentes, nosso herói, deu nome a uma cidade. Bom, isso daqui é um aposto. De que natureza que é o nosso aposto? É um aposto que explicativo. Então, as vírgulas aqui empregadas foram empregadas para marcar o quê? Um aposto de natureza explicativa. Então, essa lógica aqui, um aposto de natureza explicativa. Então, presença de aposto. Gente, separar elemento anteposto. Ele tentou te confundir aqui, né? Mas é separar aposto. Então, não é isso, tá? Se fosse um elemento anteposto, o que seria um elemento anteposto? Vamos explicar aqui. Elemento anteposto seria tipo um adjunto adverbial anteposto. Exemplo. Então, exemplo, um adjunto adverbial anteposto. Hoje, vírgula, somos mais livres. Isto aqui é um elemento anteposto. Só para você já ir criando essa ideia. Ministro, temos reunião marcada. Ministro, vocativo, é um chamamento. Então, nada a ver. A juventude tem vantagens, claro. Esse claro aqui é uma interpelação enfática. Então, eu trago esse elemento para fazer uma interpelação o quê? Enfática dentro do enunciado. Então, a juventude tem vantagens, claro. Bom, separar elementos externos inseridos na frase. Ô, Flávia, o fato de ele usar plural não teria que ser mais de um elemento? Isso é a regra, gente. Então, isso aqui é um processo que interjetivo. É um elemento fora da frase. Aqui, ó, a juventude tem vantagens, claro. Aqui, ó, é uma expressão enfática fora do contexto da frase. Ela não faz parte da frase. Bom, então na hora que ele falou isso aqui, apesar dele colocar elementos no plural, eu tô vendo que é só um, mas não invalidaria a questão por isso não, porque aqui ele tá falando a justificativa, e a justificativa dessa daqui tá correta. Deixo aí
Aqui, ó, já sei que tá errada, já sei que tá errada, continuo. Rio de Janeiro, 1º de dezembro, separar local de data, isso aqui não é vocativo, porque tava fácil demais. Então, essa daqui, errada. Ele é flamenguista e eu sou vascaíno. Nada de termos explicativos. Aqui é um caso de zeugma. Vírgula usada para marcar omissão de termo. Zeugma. Então, vírgula usada para marcar omissão de termo, mais especificamente é um caso de zeugma. Bom, até mesmo por eliminação eu chegaria a essa resposta. Ok, eu achei meio estranha, mas as outras são impossíveis. Então a gente trabalha com o cenário correto de prova. Não vejo possibilidade dessa questão que ser anulada, é uma questão muito boa, inclusive. Então, quando eu falo a juventude tem vantagens, claro, esse processo interjetivo, esse claro que é uma manifestação súbita de pensamento, ele não integra os demais constituintes da frase, por isso que ele está isolado por vírgula. A única coisa que a gente tem para questionar é falar assim, separar elementos, tinha que ser elemento, que só tem um, né? Externo. Mas, na minha opinião, isso aqui não é capaz de injustificar a resposta, porque ele está falando sobre justificativa. Assinale aquela em que a justificativa se mostra adequada. É um elemento externo. Mas, se você errou, né, vai lá na brecha. Enfim, vida que segue, 7. Os pronomes de tratamento apareceram na sua prova e a FGV foi mais tradicional aqui, ó. Então, olha o que a gente tem. Os pronomes de tratamento mostram diferentes formas e direcionamentos. Assinale a opção em que o tratamento indicado mostra corretamente a quem ele se dirige. Quer dizer, eu quero a mais certa. Flávia, mas aqui eu tenho que procurar a certa mesmo. Sim, aqui é uma questão mais gramatical, né? Um conhecimento mais tradicional. Vossa Santidade. Vossa Santidade faz referência ao Papa. Vossa Reverência, que também se usa Vossa Reverendíssima, tá? Usado para sacerdotes em geral. Vossa Alteza, usado para príncipes. Usou acento no lugar errado. E aí a borracha não quer funcionar, não tem problema. Ignora o acento, tá? Vou cortar ele de azul. Príncipes também pode ser usado para duques, beleza? Vossa Senhoria, gente, autoridades, mas não altas autoridades, delegado de polícia, tá? Então, Vossa Senhoria autoridades. Aqui a gente fala altas autoridades, aqui outras autoridades, outras. O que são altas autoridades? Membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Poder Legislativo. É comum a gente colocar também altas patentes militares. Então, nossa resposta, letra E, de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer, tá certo? Então, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, altas patentes militares, isso aqui que a gente vai ter. E aqui, ó, outras autoridades. Então, chefe de gabinete, diretor de empresa,
Na maioria dos manuais, delegado vem aqui, não vem com Vossa Excelência. Ô, Flávia, mas eu uso Vossa Excelência. Primeiro, há divergências entre os manuais, mas se a gente considerar o manual de redação da presidência, vai ficar lá no Vossa Senhoria, tá? Então, isso aqui que a gente tem para tratar nessa questão e a resposta dela, letra E, de estuda que a vida muda. Então, ó, vamos revisar os pronomes de tratamento. Primeiro, a gente sabe que os pronomes de tratamento, apesar de se referirem ao ouvinte, eles concordam em terceira pessoa. Isso cai muito, tá? Então, pensando em pronomes de tratamento, a primeira coisa que a gente sabe é o seguinte: eles são de segunda, mas concordam em terceira pessoa. Isso cai demais. Mas concordam com verbos e formas auxiliares em terceira pessoa. Bom, explicar o que quer dizer isso. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, Vossa Excelência tem vossas preferências. Vou deixar assim e vou colocar assim, vossa, sei lá, só para a gente pensar. Então, quando eu falo Vossa Excelência tem vossas preferências, o tem tá certo, porque tá na terceira o quê? Pessoa. Vossa Excelência tem suas preferências, porque tem que ficar tudo na terceira pessoa. Vossa Reverendíssima trouxeste é tu, né, gente? Então, Vossa Reverendíssima o quê? Trouxe o documento, é assim que eu tenho que fazer. Em gênero, já posso colocar mais uma regra. Eles concordam com o sexo da pessoa ao qual se referem, ou com o gênero da pessoa ao qual se referem, tá? Concordam com o gênero do ouvinte. Então eu falo, Vossa Excelência está cansado se o ouvinte for um homem, Vossa Excelência está cansada se for uma mulher. E se mudou de gênero, você vai respeitar o gênero da pessoa hoje, né? Que é o que a gente tem que fazer. Só para você ter essa lógica, tá? E aqui, ó, eu vou tentar fazer um quadrinho com os principais pronomes e a lógica deles. Então, vou colocar aqui, ó, você. Aí, na sequência, senhor, senhora, vossa senhoria, né? Pocinho. Que aí vai caber, né? Vossa senhoria. Aí, vou colocar assim, vossa excelência. E os específicos. O que vai ser específico? Vossa magnificência, Vossa Majestade. Vossa Magnificência é para reitor, tá, gente? Então, vai olhando aqui, tipo, esse tipo de pronome. Vossa Magnificência, posso colocar abreviatura também, que aí já vai pensando aqui em como é que a gente vai fazer, ó. Abreviatura de Vossa Magnificência, V. Ponto, assim. Tem sempre isso aqui. Vossa Excelência. Vossa Senhoria. Beleza? Aqui. Você não tem abreviatura, senhor e senhora, aí eu vou colocando aqui as especificidades, tá? Aí, Vossa Majestade. Tenho Vossa Alteza e o Vossa Reverendíssima, que também caiu na sua prova. Vou olhar aqui, ó, só pra caber. Pronto, que aí cabe tudo, tá? Esse daqui é bem complicado. Reve mar. Então, tem um pontinho aqui em cima do mar. Que é um V.
tá? Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Vossa Majestade, VM. E quando você tem o plural, vou aproveitar para falar o seguinte: quando você tem o plural, por exemplo, de Vossa Majestade, duplica, né? VVMM. E aqui não, só acrescenta o quê? S. Então, aqui, ó, plural, só para você saber, aqui é VVMM. E aqui, por exemplo, ó, Papa, gente, a gente não costuma muito pluralizar, não, mas hoje a gente pode até falar, né? Enfim. Vossa Alteza, VA, e o plural VVA. Só para a gente já pensar nisso aqui, tá? A Papa não é muito comum, beleza? É igual Vossa Onipotência, que é o de Deus, não se costuma abreviar. Então vamos lá. Aí, o que, que eu tenho, gente? Vamos começar pelo você. O que, que você indica? Pessoas com quem há intimidade. Então, você é o pronome que é para intimidade. Flávia, e quando eu falo senhor, senhora, pessoas com certo respeito e distanciamento. E aí o vossa senhoria em documentos formais para outras autoridades que não essas, ó. Então, em referência com certo distanciamento. Beleza? Então, estou trabalhando isso aqui. Aí, Vossa Santidade vai ser a forma de referência ao Papa. Vossa Reverendíssima a sacerdotes em geral. Vossa Senhoria é usado para pessoas em geral, quando você tem necessidade de se comunicar formalmente, e cargos como delegado, que a gente não utiliza vossa o quê? Excelência. Isso pensando no manual de redação da presidência, tá, gente? Então, aqui, ó, no Vossa Excelência, a gente tem altas autoridades. Militares também, tá? Altas autoridades do poder executivo, do poder legislativo, inclusive para patentes o quê? Militares, presidente da República, a depender do manual vai trazer ministro, então altas autoridades. Delegado geralmente costuma estar nesse daqui, tá? Chefe de setor, usuários do sistema de maneira geral, tá? Então, esse aqui, Vossa Excelência, altas autoridades, tanto do Poder Legislativo, deputado, do Poder Executivo, chefe de Estado, presidente, governador, do Poder Judiciário, juiz. E aqui entra também autoridades militares, tá? Vou colocar aqui só para caber. Militares de alta patente. Assim, só para você saber que é isso. E o plural. Beleza? Vossa Magnificência, reitor de faculdade. Pô, azul. Então, reitores. Vossa Majestade, rei. Rei e rainha, né, gente? Vossa Majestade pode ser rei, rainha, imperador, depende do manual, mas geralmente é rei e rainha. Vossa Alteza, príncipe, duque. Então, assim, o mais importante dos pronomes e Vossa Senhoria, gente, delegado, chefe de setor, outras autoridades, porque aqui são altas, aqui outras, né, que não são altas, outras autoridades. Outras, mas é autoridade também, só não é alta.
outras autoridades. Em vez de altas autoridades, nós estamos em outras autoridades, beleza? Então, o que a gente tem na questão 8? Temos o seguinte: assinale a opção que apresenta frase que mostra uma oração concessiva. Bom, a gente já sabe que uma oração concessiva é aquela que vai dar a ideia de exceção à regra. Vai trazer certo contraste, certa oposição dentro do contexto da frase. E a gente tem os conectores concessivos. Você pensa assim, conectores concessivos, ainda que, mesmo que, embora, a despeito de, apesar de, em que pese, malgrado, se bem que, conquanto e outros. Mas você já tem uma noção. Já tem uma noção, gente, que é mais fácil começar, né? Então, assinale a opção que apresenta a frase que marca uma oração o quê? Concessiva. A fantasia não tem limites, ainda que a arte o quê? Tenha. Essa daqui é uma boa, não é, gente? Ainda que a arte tenha, nós temos esse conector aqui. Então, essa daqui já vai ser a nossa resposta. Mas, para eu marcar a letra A, eu vou olhar as demais. Por quê? Porque eu quero ter certeza. Não devemos nunca nos acostumar com a vida, pois isso seria a morte. Pois, explicação. Uma forma de expressão estabelecida é também uma forma de opressão. Aqui nem tem, né? Eu tenho assim, ó, e tá fazendo uma equivalência, só tem uma oração, ó. Isso aqui, uma forma também. Não há oração adverbial aqui, né? A única oração que a gente tem aqui, ó, uma oração reduzida. Aqui é igual a que foi estabelecida. Se estabeleceu. Então, é uma oração reduzida de particípio. No caso, ela é uma adjetiva. Aqui, a concessiva é a adverbial, né? Porque ela exprime uma circunstância. Circunstância. Essa daqui, de exceção à regra. É muito mais fácil perdoar um inimigo depois que acertamos as contas com ele. Com certeza, depois que acertarmos as contas. Isso é tempo. É oração subordinada adverbial temporal. Quanto mais discutimos, tanto mais longe achamos-nos no fim da discussão. Isso aqui é proporcionalidade. Quanto mais, mais. Adverbial proporcional. Então, nossa resposta, letra A, de a FGV também cobra coisas mais básicas, como essa daqui. Um dos problemas mais graves da escrita é a presença de ambiguidade. O que é ambiguidade, gente? Enunciado com mais de uma possibilidade de sentido. Assinale a opção que mostra a frase que não apresenta esse tipo de problema. Quer dizer, a frase isenta de ambiguidade. Aí, vou analisar as frases. A professora disse que expulsou o aluno errado. Bom, o aluno errado
ou ela disse que expulsou o aluno e ela falou isso tudo de uma maneira o quê? A professora disse que expulsou o aluno, ela disse isso errado. Então, ela falou errado a frase, ela disse que expulsou o aluno de forma errada. E ela expulsou o aluno errado. As duas formas vão aqui dar essa ideia, beleza? Então, nisso aqui, a gente tem uma certa ambiguidade. Conheço um jogador do futebol inglês. Pode ser o futebol que é inglês e ainda posso pensar que o jogador é que é o quê? Inglês. As duas situações se ajustam à frase. Então, conheço um jogador de futebol inglês e posso também ter o jogador é que é o quê? Inglês. Isso aqui é possível. Jogador inglês, beleza? E o futebol inglês. Possível. Aí depois, o atleta enjoado participou do jogo. Bom, quando eu falo o atleta enjoado, eu tenho aqui, ó, ele é enjoado, no sentido de ele é, né, uma pessoa difícil de lidar. O atleta enjoado participou do jogo. O atleta enjoado participou do jogo. Aquela pessoa que estava com enjoo, mesmo estando com enjoo. Isso acontece, gente, por causa do campo semântico da palavra. A palavra acaba tendo mais de um sentido, tá? Deixou desarrumada a sala. A sala é que está desarrumada. Gente, claro que eu posso extrapolar o enunciado e falar assim, ela deixou a sala desarrumada, mas pode ser ele também. Aqui eu não tenho qual que é o referente para fazer isso aqui, não. Ele, se fosse ele, ia ser desarrumado. Se eu considerar só o que está escrito, a única palavra que pode ser desarrumada é a sala, tá? Deixou me mostra que eu posso ter aqui alguém, que pode ser tanto ele quanto ela. Se fosse ela, eu poderia, ela deixou a sala desarrumada, ser ela. Beleza, pessoa? Se fosse ele, não teria jeito. Ele deixou a sala desarrumada. Na frase que está escrita, a única referência possível é a sala desarrumada. Como o sujeito não está escrito, eu não posso inferir que é ela, não, tá? Então, essa frase, na minha opinião, ela não tem ambiguidade mesmo. Deixou desarrumada a sala. Aqui, ó, não posso inferir de deixou. Para ser ambígua, eu teria que ter ela deixou a sala, ela, no feminino, deixou a sala desarrumada. Que aí eu poderia pensar desarrumada ela e desarrumada a sala. Né? Para ser ambígua, eu teria que pensar isso. Aí eu estou extrapolando o que está escrito, tá? Comprou o carro rápido, beleza? O carro é rápido ou ele comprou de maneira rápida. A compra foi rápida e a outra coisa, o carro é rápido. Não vejo problema na questão, porque eu tenho aqui, ó, a professora disse, expulsou o aluno errado, então ela falou errado, né? A frase dela foi pronunciada de maneira errada. E o aluno, equivocadamente, quer dizer, era outro aluno que ela queria expulsar. Conheço, eu posso falar que sou eu conheço um jogador de futebol inglês, o futebol é inglês, ou o jogador é que é o quê? Inglês. O atleta enjoado quer dizer uma pessoa chata, difícil de lidar. Isso acontece por causa dos sentidos do termo. Participou do jogo. E o atleta, mesmo estando com enjoo, participou do jogo. Deixou a sala desarrumada. Eu só entendo que pode ser a sala por causa do que está escrito. Para haver ambiguidade, teria que ter um ela. Não tem, ué. Se eu tivesse ela, mas não tem, tá, gente? Aí seria ambígua,
Porque o desarrumada poderia se referir à sala ou a ela, mas eu precisaria ter escrito isso aqui, né? Então eu não tenho. Para haver ambiguidade, eu precisaria ter o referente do deixou, e tinha que ser feminino. Deixou desarrumada a sala. Se fosse ele, e eu posso colocar ele aqui, nada me impede, então eu não posso inventar dentro da prova. Eu posso colocar um ele aqui, ó. Ele deixou a sala desarrumada. Então, ele deixou desarrumada a sala. Alguém deixou a sala desarrumada, beleza? Então, nessa frase não há ambiguidade. Para haver ambiguidade, eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu teria que colocar um referente, tá? E não há referente aqui, ó. Aqui, já escrevi isso aqui, ó. Não posso inferir o referente de deixou. Não posso falar assim, é ela. Não, pode até ser, mas não dá para saber. Comprou um carro rápido, pode ser ela comprou, ele comprou, não dá para saber também, ó. Não dá. Aqui dá para saber que sou eu, aqui pode ser ela. Não dá, não dá. Dá para saber que é terceira pessoa, mas não dá para saber se é homem ou mulher. Comprou o carro rápido, é o modo como ele comprou e é o carro que é rápido. Considerando as alternativas, a única que não tem ambiguidade é a letra D de Deus ajuda menino que senta e estuda direitinho. E para isso nós vamos para a última questão. Na produção de textos, devemos ter cuidado com o emprego de gerúndio. Então, a gente tem que evitar o gerundismo. Especialmente, gente, quando eu tenho uma situação em que eu coloco o gerúndio para falar de tempo futuro, tá? A opção em que o gerúndio está bem empregado é fumando, entrou na sala. Estava fumando é uma ação em processo enquanto fumava. Essa já tá boa, né? O gerúndio, certo, ele indica uma ação em processo. Então, fumando, entrou na sala. Essa daqui já tá boa, vou pôr um bezinho nela, mas vamos lá. Arrastando os pés, sentou-se. Bom, Flávia, eu posso pensar assim, enquanto arrastava os pés, ou depois de arrastar os pés, sentou-se. Bom, na verdade, é depois que ele arrastou os pés. Ele já fez aquela ação, é uma ação concluída. Não é uma ação em o quê? Processo. Ele sentou-se e arrastou os pés, ou ele sentou-se depois de arrastar os pés. Duas opções. Não é uma ação em processo. Então, ele arrastou o pé. Ou ele, depois de arrastar o pé, ele fez. Agora, fumando, você pode fazer. É uma coisa que começa. Arrastou o pé uma vez, gente. Não tem jeito. Arrastou, acabou. No caso de fumar, você está fumando. Beleza? É um ato contínuo, né? Levantou-se, dirigindo-se à saída. Mesma coisa. E se dirigiu à saída. Depois se dirigiu à saída. É um ato concreto, terminado. Então, o ideal é que a gente tenha uma ação em processo. Aqui não é processo, aqui não é processo. Fiquei quieto, reclamando após meia hora. E reclamei depois de... É após, não é por meia hora, não, tá? Aqui, após meia hora. Fiquei quieto. E reclamei após meia hora. Entrou no teatro sentando-se na primeira fila e se sentou. É um ato pontual na primeira fila. O gerúndio, gente, indica uma ação em processo. Eu estou estudando. Você está estudando mesmo para a prova. Processo é algo que não é pontual. Aqui, ó, arrastar os pés, ação pontual. Acontece uma vez, ele arrastou e sentou. Dirigir-se à sala. Ele se levantou e não ficou várias horas se dirigindo, não. Ele foi, acabou. Então, isso aqui também é uma ação pontual. Ficou quieto. Depois de meia hora, após meia hora, ele reclamou, né? Ficou quieto e reclamou após meia hora. Depois de meia hora, ele reclamou. Entrou no teatro e se sentou. Ele não ficou sentando, não.
Fumando você fica um tempo. Então essa aqui, ó, existe duração no tempo, igual o seu estudo, duração no tempo. Logo, a única resposta possível a essa questão é a letra A de amanhã vou estudar português. A de a vida muda quando você senta e estuda. E com isso, nós corrigimos mais uma prova da linda FGV. Fácil? Não, tudo é difícil, gente. Mas uma prova possível. Uma prova dentro ali de limites bem razoáveis, tá?